Você, né, falou um pouquinho sobre, né, a oração que vocês fizeram no campo, né, um pouquinho desse trabalho de evangelização que você usa, né, sempre usou o futebol para evangelizar, né, e como que começou, né, como que você teve um encontro com Deus? Foi um momento Sim. específico, né? Sua família é uma família cristã? Você veio de um lar cristão ou não? Como é que foi isso? Rapaz, eu vou te falar, eu tenho um trauma de jornalista assim, bom igual Priscila, porque você tenta enrolar, mas ela volta, não tem como, mas me cercou. Não tem como. Então, minha família é uma família de muita fé, com base católica, tá? Minha avó tinha muita fé, minha tia, minha mãe. Então, minha mãe fala que desde pequenininho eu tinha muita fé, né? Fazia o sinal da cruz para ir pro treino, subia do terraço, ficava falando, mãe, Deus tá falando comigo, tal. Eu lembro que eu sentia assim, uma coisa no meu corpo, eu ficava com medo. Hoje eu sei que era o Espírito Santo querendo se apossar de mim. Mas eu não conhecia, não aprendia isso na missa, né? Na missa eu ia lá rigorosamente, rezava lá o credo, Pai Nosso, Ave Maria. Mas eu não tinha assim um aprofundamento na Bíblia, né? Eu acho que até alguma parte agora da Igreja Católica estuda muito, os carismáticos estudam mais a Bíblia. Mas na minha época não. Sim. E aí eu sempre tive muita sede de Deus. Foi assim que eu me converti, me tornei a ser evangélico. Porque Você ainda é criança ainda. não, eu tinha essa sede de Deus, né? E ali na religião católica, e ali na missa, todo mundo tinha. Casei na igreja católica, padre Dircélio, até falecido, até homenageá-lo aqui agora, um padre muito legal ali no Barreto, aquela igreja, aquela escadaria. Tricolor o padre, é o Duílio, zagueiro do Fluminense, né, que me evangelizou também, é cristão, evangélico, e a Nice, cantaram na missa do meu casamento. O padre deixou. O que o Duílio fez? Deu uma camisa pro padre de série do Fluminense. Ele botou a camisa por baixo da batina, fez a missa do meu casamento com a camisa por baixo. Ou seja, a batina ficava toda grená, coisa mais linda. Aí, padre maravilhoso, ele já partiu. É o seu time do coração mesmo, Fluminense? Eu torço Fluminense, torço por todos os times que eu joguei. E hoje eu torço bastante pro Fluminense, porque os meus filhos são tricolores assim, de frequentar Maracanã, não perder jogo. Então faz o L sofreram com o agora, né? Deixa eu Fui lá falar com o Ganso. Deixa eu atrapalhar aqui um pouquinho. Ontem eu estava conversando com os pastores, na concentração, falando sobre você, sobre jogadores brasileiros, né? O Neymar, o Ganso, os do momento, o Vinícius, Júnior. E aí eu estava falando para eles, eu creio que esse ano o Brasil, para ser campeão, na minha opinião, teria que ter Ganso ali no meio. O Neymar, o Ganso e tal, tudo. Ninguém concordou comigo. Isso aí, Valdeci, que você está falando, eu vivi essa polêmica quando o Ganso e o Neymar surgiram. Lembra? O Brasil todo pedindo, Dunga não levou? Os dois? Você lembra disso? Não ganhou por isso. Era pra Você ter lembra levado. disso? Eles Era pra voando, ter todo levado. mundo pedindo. E não levou. Até na época foi uma revolta em Santos, o pessoal pichou lá o muro. Mas voltando aqui a falar dessa questão da conversão, então eu tinha sede de Deus. E já tinham pessoas me evangelizando. Então a importância de você plantar uma semente. Sim. Eu não era cristão, mas o Duílio foi na missa, a esposa dele cantou um louvor. O que Deus uniu não poderá jamais o homem separar. Ih, não posso cantar que eu canto mal. Valdeci, depois você canta essa música, né? Por Bem, favor. vou até pegar o violão. Aí, não, aqui a gente vai perder a audiência aqui do podcast. Cada vez que eu canto na igreja que eu tô pregando, perde 20 membros. Então não vou pegar a igreja mesmo, vou embora. Aí, então, ali já era evangelizado pelo Magno Alves, no Fluminense me evangelizou, o Donizete na época. Existia um movimento, né? Eram os atletas de Cristo, né? Que eu até participei algumas vezes. O Pastor Zico, conheceu o Pastor Zico? Eu lembro. E aí o Duílio também fazia parte desse grupo. Então o Duílio era meu treinador, me evangelizava. E aí, dali, né, eu tive aquele meu casamento ali com a Roberta. Só que depois nós fomos para Curitiba. Mas eu tinha uma vida assim desregrada como um atleta, né? Um garoto humilde, pobre, ganha dinheiro, tudo. Depois compra carro, quer sair, quer passear, quer conhecer pessoas. E eu ficava nesse meu ritmo desacelerado, né? E até achando que é normal, porque a gente que não é, quando ainda não era convertido, a gente até acha normal uma vida assim, mais louca, tá? Depois que a gente conhece a palavra. Balada, Isso, né? essas vidas, né? Uhum. Não, eu nunca fui muito assim de beber, né? Assim, graças a Deus, nunca fui para esse lado de droga, mas de curtição, de sair, né? Arrumar namorada e tudo mais. E aí, fui para Curitiba, ficou muito difícil você ter uma vida sem Cristo, né?
sendo um jogador de futebol e tendo a responsabilidade de cuidar ali da sua esposa, da sua filha. Foi ali que eu tive uma dificuldade no meu casamento e estava sendo evangelizado pelo Sérgio Manuel, que jogou no Botafogo, mesmo campeão brasileiro, Craque. Evaí, aquele atacante, Craque de bola. batia aqueles pênaltis, jogou no Vasco, Palmeiras. Eles abriram a casa deles para evangelizar. Ali que eu tive um problema no meu casamento, sério, para terminar, que o evangelho chegou na minha vida e eu abracei. Quando eu abracei o evangelho, Deus restaurou meu casamento, me deu Você que estava para baixo ficou para cima. Meu irmão, vou te falar uma coisa, Valdeci. Exatamente isso. Quando eu me Restaurou. converti, eu ganhei o quê? Estabilidade na minha vida. A minha vida era assim, ó. Vê se você que está me ouvindo hoje vive isso. Quando você pensa que vai dar tudo certo, dá uma coisa errada. Quando você vai chegar lá, agora eu vou colher o fruto, alguém colhe o fruto na sua frente. Que você plantou, que você... Isso, você fala assim, "Pô, quando eu penso que vai dar certo, dá errado. Porque está faltando uma aliança com Cristo. Quando eu fiz essa aliança com Cristo, coincidentemente, minhas lesões pararam de acontecer com a frequência que acontecia. Eu comecei a me concentrar mais no meu trabalho, a me dedicar mais aos meus treinamentos. Eu comecei a cair na graça dos meus treinadores, me tornei capitão dos meus times, os meus salários dobraram, foram dobrando, assim, não parava de dobrar. Foi dando tudo certo. Deus me dava sabedoria para fazer os meus próprios contratos. Então, vamos supor, o presidente do clube chegava para mim e falava assim, não vou te pagar, sei lá, você quer ganhar 500 mil? Não quero, eu vou te pagar 300, um exemplo. Eu falava, mas bota aí 400 mil, 500 mil por cada título. Um exemplo, se fosse hoje. Tá bom, vou colocar. O time era Achando campeão. que talvez nem fosse, né? Não ia ser. O time era campeão, começava a ganhar, ele falava assim, meu Deus, tem que tirar essa cláusula do seu contrato, tem que quebrar o clube. Eu falei, não, se tirar, a benção tá comigo. Então tá bom. Vai tirar, vai perder o título. Aí eu brincava assim. E isso Deus foi me abençoando muito. Aí tive toda essa trajetória que a gente falou. E aí você começa a mergulhar na palavra, Deus começou a me dar dons, né? Fui batizado com o Espírito Santo, fui ungido a missionário. E essa ida à Europa, para fora, já fui como missionário também. O meu dom vocacional arrastando o meu ministerial. Hoje é o contrário. Eu lembro disso. Hoje eu priorizo. As pessoas comentavam de você e de vários outros atletas de Cristo lá em Portugal, lá em Lisboa. Então hoje eu priorizo o ministerial. Tá? Então eu paro tudo. Vamos supor, funeral. Morreu alguém. Pode ser que eu vou lá fazer o funeral. Pessoa enferma no hospital. Posso ter reunião mais importante de negócio. Alguém está enfermo, me ligou, prioridade é visitar a pessoa enferma. Em casa, socorreu, a pessoa está endemoniada, tem que expulsar demônio. Largo tudo. Vamos lá no nome de Jesus. Você faz isso também. Só o isso. demônio, faz o que Deus manda. Não, que Deus, da Bíblia, deu. Eu acredito na Bíblia, assim, minha fé, eu até falo, a gente tem que comer o cordeiro inteiro. Então eu acredito tudo que está na Bíblia. Agora, eu não acredito além da Bíblia, nem menos. Glória a Deus. Então, essa fé é a fé apostólica que Valdeci falava nos bastidores aqui que ele crê. Né? A Bíblia é viva. Né? O verbo, João 1 diz, no princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aí em João 1,14 diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, hoje, não é diferente. A palavra precisa encarnar. Como que a palavra encarna? Quando ela está dentro de nós, e pelo Espírito ela é ministrada. O que acontece hoje, Priscila, que eu entendo? O Brasil não precisa mais ser evangelizado. Que isso, Roberto? Isso é uma heresia. Vou explicar. As pessoas não precisam ouvir de Jesus. Todo mundo já ouviu de Jesus. Os canais de televisões entram dentro das aldeias indígenas. Tem televisão lá. Eu faço, assim, pela misericórdia, trabalho também em aldeia indígena. Tem televisão lá dentro. Eles têm celular. O índio tem celular. Tem Nike Shock. Acho que não é Nike Shock, né? Tem roupa de marca. Usa Armani. Eles têm Instagram. Então, eles ouvem de Jesus? Sim. Mas por que não há, de repente, uma conversão em massa? Porque, na minha concepção, há uma grande diferença entre falar de Jesus e alguém carregar Jesus. Então, quando você fala de Jesus é uma coisa, mas quando a pessoa olha no seu olho e fala assim, eu vejo Deus na vida daquela pessoa, ela tem unção, eu fico arrepiado, eu tenho vontade de chorar, aberta, né? Eu sinto a presença de Deus. Ou seja, o Verbo encarnou novamente pela pessoa do Espírito Santo. Então, essa palavra com unção
que você está levando aqui no seu programa, junto com seu pai, com o Tom, com o Felipe, com todo o pessoal que dá esse suporte, vai transformar vidas. Porque a gente está aqui, a gente sente a presença de Deus. Amém, Aleluia. glória a E isso que faz a diferença, na minha opinião. Jesus, Deus Emanuel, Jesus no meio das pessoas